Olá, investidor! Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Infomoney. Eu sou o Thiago Salomão. Para quem acompanha já a programação, pode estar estranhando a Faria Lima aqui ao fundo, que a gente mudou de estúdio. Finalmente a obra do nosso estúdio novo ficou pronta. Está muito bonito agora, a gente está até bem empolgado de estrear esse estúdio hoje, 31 de março, uma sexta-feira, para quem está vendo a gravação. Já é o primeiro de muitos programas que a gente vai começar a ter na nossa grade. Hoje eu tenho aqui para uma entrevista um personagem muito importante do mercado financeiro, Mauro Cunha. Ele é presidente da AMEC, Associação de Investidores de Mercado de Capitais. É uma entidade que responde por cerca de 60 investidores entre brasileiros, institucionais e estrangeiros, que administram cerca de 400 bilhões de reais aplicados na Bolsa. E o Mauro, ele vai falar um pouquinho sobre essa migração da Vale para o novo mercado, né, esse processo que está em andamento. A AMEC enviou um comunicado essa semana, se posicionando favorável ao evento, que chama muita atenção, principalmente no aspecto de governança corporativa, transparência, algo que a AMEC, é uma bandeira que a AMEC defende muito, grandes investidores também apoiam muito. Eu faço até a meia-culpa aqui, Mauro, que é um assunto que não é tão abordado pela imprensa, principalmente porque as pessoas nem sempre buscam tanto isso, né? Acho que todo mundo poderia começar a falar um pouco mais disso. E acho que a Vale deu um bom ponto de partida que vocês até elogiaram. E eu queria começar esse papo, Mauro, primeiro agradecendo sua presença aqui, mas o quão positivo ou quanto que o investidor ganha com a migração de uma das empresas mais tradicionais da Bolsa Brasileira para o novo mercado. Bom, Thiago, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Cumprimentos a todos aí do Infomoney, parabéns pelo estúdio novo, né? De fato, reestruturações societárias são eventos muito importantes para quem investe em bolsa, né? São oportunidades onde muitas vezes o valor é transferido de uma classe de acionistas para outra, e isso pode causar ganhos ou perdas para os investidores. Infelizmente, no passado, no Brasil, nós vimos muitas operações agressivas, né, onde, de fato, os acionistas minoritários perderam muito dinheiro. A AMEC, nos últimos 10 anos, tem sido muito atenta a operações desse tipo e tem denunciado, de fato, quando esses direitos são atropelados, né? Por outro lado, nós também queremos desenvolver as boas práticas. A AMEC criou, em 2012, o Prêmio AMEC de Eventos Corporativos, com o objetivo exatamente de chamar a atenção àqueles que fazem os bons exemplos, né, para serem replicados, e aí a gente tem um mercado de capitais cada vez mais saudável. Essa operação da Vale, né, ela obviamente é muito importante para o mercado de capitais, dada a dimensão da companhia, a relevância dela para o Brasil e para a Bolsa, e os nossos associados olharam com muito cuidado. Nós temos uma comissão técnica onde os associados se reúnem e analisam todos esses aspectos. E essa transação ela foi muito bem vista pela unanimidade dos 20 associados presentes naquele momento. O que nos levou à decisão de fazer o comunicado que nós publicamos há pouco. Esse comunicado ele foca nas questões estruturais da operação, né? Nós vimos que a Vale não foi pelo caminho que algumas empresas foram no passado, de usar agressivamente as brechas da lei no sentido de extrair valor dos seus acionistas. Então, ela está fazendo um processo absolutamente voluntário de migração de classes, né? Ela está fazendo uma consulta aos acionistas preferencialistas e ordinaristas minoritários, né? Muita gente diz que não seria nem necessário fazer isso, né? Em suma, são características que nós queremos ver em outras transações, né? O fato dela estar indo para o novo mercado, ou manifestar essa intenção, é por si só muito positivo. Agora, veja bem, nós já vimos no passado no Brasil empresas dizendo, eu vou para o novo mercado. E aí acontece um verdadeiro assassinato de direitos dos acionistas no processo. Então, é muito importante que os fins não justificam os meios. E os meios dessa operação foram muito elogiados pelos nossos associados. Então, de fato, nós achamos importante trazer essa informação. A estrutura de uma só classe de ações é a estrutura que a AMEC, de fato, defende como sendo a que melhor propicia boas práticas de governança corporativa e para onde o mercado tem que fluir, né? É essa visão que todos os investidores institucionais no mundo estão defendendo, e no Brasil não podia ser diferente.
Sobre esse ponto, acho que tem muita coisa que a gente poderia abordar, mas um ponto que a gente conversou até antes de começar essa entrevista foi que as principais empresas em termos de liquidez no Brasil possuem duas classes de ações. Né? Pegamos os bancos, Petrobras, a Vale tinha, agora não vai mais ter, mas pelo menos se pegar Petrobras, Itaú, Bradesco, teremos duas classes de ações. Você até falou que existe um conceito um tanto falho de que isso é uma tendência lá fora de ter mais de uma classe de ação, mas isso na verdade não funciona dessa forma. Poderia falar um pouco disso, de por que aqui cola essa ideia de que tem que ter ação ordinária e preferencial e lá fora isso não é uma realidade? Mais recentemente, né, quer dizer, nós vemos muita gente apontando para, vejam só o Google, vejam o Facebook, vejam o Snapchat, né, todo mundo vendendo ações com direitos diferenciados, Alibaba, né, e as pessoas esquecem que essas são as exceções. Existem estudos muito bem formulados sobre a performance das empresas no mundo todo, com uma só classe de ações ou com mais de uma classe de ações, que mostram claramente que as empresas com uma só classe de ações performam melhor. Né? Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado, né, quando embarcamos em determinados modismos, que é uma realidade no setor de tecnologia nos Estados Unidos hoje, mas que já traz muita oposição dos investidores. Então, eu trago aqui para vocês a informação que a entidade que se parece com a MEC nos Estados Unidos, que é o Council of Institutional Investors, acabou de mandar uma correspondência para todos os provedores de índice, né, para a Bolsa de Nova York, para a S&P, para o FTSE Russell, que tem o índice FTSE, né, solicitando que o Snap seja excluído dos índices de ações. E a MEC inglesa também, a Investment Association, fez a mesma coisa. E você sabe por que eles fizeram isso? Porque eles argumentam que uma ação sem direito a voto não é uma ação. E você quer saber de uma coisa? Eles estão certos. Porque o IPO do Snapchat, eu não lembro nos detalhes, mas tinha essa questão de que o controlador, mesmo depois da oferta, ia... Exatamente. Né? Para corroborar o que eu estou te dizendo, a gente tem que parar para pensar o que é uma ação. Né? E as ações surgem 500 anos atrás, né? Lá com as Índias ocidentais e tudo mais, e existe uma razão pela qual a ação tem direito a voto. É que o acionista, ele fica com o que sobra na empresa, depois de pagar os empregados, as dívidas, os juros, tudo. O acionista não tem um contrato dizendo quanto ele vai ganhar. O lucro é o que sobra, e se tiver lucro, ele tem dividendos. Pelo fato dele ser o residual claimant, né, dele ficar com o resíduo, é que ele tem o direito político de votar para tomar as decisões na companhia. É uma contrapartida. Então, aqui no Brasil, nós construímos um mercado em cima de uma jabuticaba, na verdade, que é uma ação sem direito a voto. Né? E nós vemos muitos problemas de governança exatamente por conta disso. Né? Você cria um desbalanceamento entre comprometimento de capital e poder de voto, né? E aí você começa a gerir a empresa para o seu próprio benefício e não o benefício da companhia. Isso causa problemas de toda sorte. Então, os investidores institucionais nos principais países já estão manifestando a sua oposição a essa moda, vamos dizer assim, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente fica um pouco preocupado de ver essa moda pegar através dessas ideias de lançamento de ações, das chamadas ações super preferenciais. Então, não satisfeitos em termos uma massa enorme de ações sem direito a voto por razões históricas, agora veio essa inovação, onde essas ações sem direito a votos não representam mais 50% do capital, mas sim 90%, 95%, 99% do capital, como no caso de um IPO que deve acontecer em breve. Né? Situações como essa, a empresa acaba sendo controlada por alguém que tem um comprometimento de capital de menos de 0,5%. E quem tem os 99,5% restantes não tem nenhum direito político e tem o resíduo do que sobra da companhia. É uma estrutura completamente torta. E aí, daqui a 5, 10 anos, quando acontece uma transação e a gente vê que o valor da companhia não fluiu proporcionalmente aos acionistas minoritários, a gente fica se perguntando por quê. E a razão é, esse tipo de ativo não é uma ação propriamente dita como se conhece no mundo. É um ativo diferente, uma jabuticaba, que, por isso mesmo, precisa ser precificada de maneira diferente. Precisa haver cuidado ao se comprar um ativo como esse. Legal, Mauro. Para finalizar, o caso da Vale
para mim, pelo menos, é bem emblemático, porque desde que eu entrei no mercado, a Vale passou por um processo de uma saída muito conturbada do presidente na época, o Rogério Agnelli, que para muita gente no mercado ela se tornou uma estatal, mesmo não sendo, e agora ela vai fazendo um movimento de completamente pró-mercado, né? Uma gestão clara, transparente, que partiu quase que de maneira espontânea, não foi nada imposto, foi uma transformação que a Vale simples, quase que uma evolução natural. Você acha que isso tende a ser uma tendência para as próximas, tanto para as próximas empresas que entrarem na Bolsa, como para as grandes empresas que já estão na Bolsa? Tem aquele ditado que diz que malandro que é malandro é honesto só por malandragem, né? Parafraseando esse ditado, não estou dizendo que é o caso da Vale, obviamente, quer dizer, o que está acontecendo é que nós temos cada vez mais empresas chegando à conclusão que o caminho do mercado de capitais é bom para todo mundo. Então nós temos histórias de sucesso da Perdigão, que virou BRF, nós temos a história da Embraer, nós temos a história da Ultrapar, a história da VEG, né? Empresas que tomaram essa decisão. Muitas delas abriram mão do controle definido, né, de maneira absolutamente espontânea. Porque o controle dá trabalho, o controle tem custos, né? O controle ele, não é algo inerentemente bom. Se você tem uma posição de controle, você não tem liquidez, você não consegue diversificar os seus ativos, né? Então, é por isso que o mercado de capitais se desenvolve. E acho que empresas, como o caso da Vale, e os controladores dessas empresas, estão vendo que eles têm mais a ganhar com o modelo de mercado de capitais do que no modelo tradicional, onde fica todo mundo amarrado dentro de um acordo de acionistas, a governança não flui, corre o risco de ingerência política ou ingerência de algum grupo específico, né? Então, com isso, a gente consegue institucionalizar as empresas brasileiras. Claro, e deveria ter falado da loja Renner, né, que foi também pioneira nesse modelo de empresas de mercado. Então, eu não estou dizendo que todas as empresas vão seguir esse caminho. Tá? Esse é o caminho que será adequado para muitas, principalmente empresas grandes, onde elas se tornam grandes demais para disponibilidade de capital dos seus controladores, né? Do contrário, nós inibimos o crescimento da empresa brasileira. Bom, agradeço a sua participação aqui, Mauro. É legal ter você aqui falando de uma coisa boa, né? Porque sempre que eu tenho algum encontro com você, eu lembro dos problemas que a Oi trouxe para os minoritários, essa questão da super preferencial, enfim. Pelo menos é uma mensagem positiva que o mercado está passando para os investidores. Né? Nós fazemos com alguma frequência, mas o pessoal lembra mais quando a gente reclama. Né? Então, quem for no nosso site vai ver muito material que eu acho que é útil para quem tem interesse no mercado acionário, né, para estudar um pouco mais, saber essas situações, e vai ver que tem muita coisa boa acontecendo. Muitas ações da CVM que nós apoiamos e aplaudimos. Né? E é isso, a MEC é parte do mercado e nós estamos lá tanto para reclamar quando for necessário e para aplaudir quando for o caso. Legal, Mauro. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Para quem está assistindo ao vivo, continue ligado que o Arthur vai chegar aí com o programa de fundos imobiliários. Até a próxima. Tchau, tchau.